convido para nós ler hoje Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gostaria de destacar a última parte desse versículo. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler novamente em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abrão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou. Fez um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mar. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Vamos notar bem as últimas palavras desse versículo. Ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então, casualmente, eu também estava meditando na mesma passagem que o nosso irmão acabou de falar. Porém, o meu assunto é o assunto da substituição. Cristo como o substituto do pecador. Assim o apóstolo Paulo escreveu: o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Filho de Deus sendo o substituto do apóstolo Paulo, lá naquela cruz. Aqui nós temos este carneiro sendo o substituto de Isaac. Pense bem, meu prezado amigo, na cena que nós temos aqui. Em Gênesis, capítulo 22, nós temos este moço frente a frente com a morte. Vemos esse moço amarrado em cima da lenha. Abrão com o fogo e com a faca, e o Isaac amarrado. O Isaac estava sentenciado à morte. Não apenas sentenciado,
A morte para ele era questão de pouquíssimos minutos. Iria acontecer. E é para você pensar esta noite nessa realidade. Exatamente esse é o lugar em que o amigo que não está salvo se encontra hoje. Você se encontra condenado, que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, que é a separação entre o corpo e a alma, mas a segunda morte, a morte eterna. Meu amigo, esta noite, você se encontra num lugar perigosíssimo. Você não devia ficar distraído, despreocupado a respeito da sua alma preciosa. Olha o Isaac em cima da lei. Olha ele amarrado. O que ele pode fazer? Ele não pode fugir. Ele não pode escapar. Ele vai morrer. Tudo estava planejado para que aquela morte acontecesse nos minutos seguintes. Você também, por causa dos seus pecados, dos seus muitos pecados contra Deus, você também, meu prezado amigo, você está condenado à morte. É questão de pouquíssimo tempo, muito menos do que talvez você seja capaz de pensar ou de imaginar esta noite. Você pode estar no inferno para sempre, sofrendo as consequências do seu pecado. Olha de novo para o apóstolo Paulo. Ele diz: o Filho de Deus foi o meu substituto. O Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui em capítulo 22 de Gênesis, nós vemos que o carneiro foi morto em lugar de seu filho, em lugar de Isaac. Em lugar de Isaac. Cada pessoa, para poder dizer que Cristo morreu em meu lugar, eu preciso estar naquele lugar do desespero, da desesperança, da agonia. Como escreveu o autor daquele hino que diz, ele diz: afinal, em desespero, disse sem vigor estou, mas do céu tive a resposta: Cristo tudo consumou. Quem era Paulo? Paulo era perseguidor. Paulo não acreditava no Filho de Deus até aquele momento, quando o Senhor Jesus mesmo apareceu para ele na estrada de Damasco. Ele disse depois, ele disse: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, Deus mostrou a sua misericórdia. Meu amigo, esta noite, jovem, criança ou adulto, você talvez não se ache uma pessoa com tanto pecado, porque o seu modo de fazer a conta do pecado não confere com o modo divino de fazer a conta do pecado. As nossas transgressões, os nossos pecados contra Deus são inumeráveis. Você pode ser uma pessoa nova, jovem ainda, criança talvez, mas você está aí. Como que você vai ter um substituto para tratar da questão dos seus graves pecados contra o seu Criador,
se você se acha bem, se você se acha numa situação de conforto, confortável, meus amigos, olha de novo para olha para aquele momento quando Abraão levantou a faca. Era agora questão de segundos. A faca seria cravada no peito de Isaac. A morte certa. Mas, naquele momento, o anjo do Senhor bradou desde os céus, mandou Abraão parar com aquilo. Veja bem, Isaac estava ali para morrer. Você, esta noite, está para morrer por causa dos seus pecados contra Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Como diz o nosso hino, noite eterna se aproxima. Negro e denso o seu terror. Chama, avisa os infelizes, guia-os para o alto. Na tua frente, meu amigo, esta noite, noite eterna, sofrimento eterno, lágrimas eternas, fogo que nunca se apaga. Tu estás necessitado de um substituto. Como foi o substituto de Isaac? Foi naquele exato momento, quando Deus interrompeu aquele acontecimento fatídico, que Abraão viu um carneiro preso pelas pontas no mato. O carneiro estava ali. E imediatamente o que aconteceu? Isaac foi desamarrado. Isaac foi tirado do altar. E aquele carneiro foi trazido para o altar. Aquele carneiro foi amarrado em cima da lenha onde estava Isaac. Meus amigos, esta noite, pensa bem nisso. Pensa você que ainda não está salvo, nos pensamentos prováveis, pensamentos de Isaac. Ali na beira daquele altar, onde momentos antes ele estava para morrer. Agora ele olha aquele carneiro, a faca cravou o coração daquele carneiro. O fogo foi aceso e aquele carneiro consumido o seu corpo pelo fogo. Meus amigos, esta noite, com tanta razão, o autor daquele hino podia dizer: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e me alegro desde então. O que Isaac podia dizer? Ele podia, naquele momento, apontar para aquele carneiro e dizer: ele é o meu substituto. Como diz na passagem, ele morreu em meu lugar. Você está compreendendo? Aquele que está na agonia do seu pecado, da sua culpa, da sua transgressão, da sua falta de recurso para salvar-se a si mesmo, é só aquele que pode receber, alegrar-se e desfrutar da realidade do seu substituto. Se ele morreu por mim, o Salvador morreu por mim, é que eu estava condenado, eu estava na beira do juízo de Deus, eu estava sem recurso. O que Isaac poderia fazer?
amarrado. Só uma coisa ele podia fazer, podia ainda falar. Lembre-se, essa noite, do malfeitor ao lado da cruz do nosso Salvador. Aquele homem estava lá também, sofrendo pelos seus pecados. Questão de poucas horas, a morte chegaria para ele. Ele nada podia fazer para ser salvo, nem dar um copo de água fria para alguém como uma bondade. Estava pregado na cruz, mas ele podia falar e falou. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu amigo, esta noite, aquele homem lá ao lado da cruz do Senhor Jesus Cristo encontrou no Senhor Jesus o seu substituto, aquele que ele podia dizer que ele morreu. Você, esta noite, já pode dizer isso? Pode dizer que Cristo morreu por ti. Ao dizer que ele morreu por ti, tu te confessas um grande pecador, um vil pecador, um mau perante um Deus tão santo, um ímpio, sem recurso, morrendo na iminência de entrar no castigo de Deus por toda a eternidade. Oh, meus amigos, você poderia imaginar, talvez, os pensamentos do jovem Isaac, os seus 17, 18 anos de idade, agora livre da morte, agora o carneiro sacrificado como seu substituto. Ele voltava em paz, em alegria, em gratidão e em satisfação. Pois é exatamente isto que a palavra de Deus diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus busquei ganhá-la com o mais real fervor, sem sequer achar descanso, nem sossego interior. Mas em Cristo, o pecador sem paz, sem sossego, culpado, miserável e mau, ele encontra no Salvador o seu substituto. Deus lhe oferece esta noite o Senhor Jesus Cristo como seu substituto, daquele que confessa-se perante Deus, pecador culpado, se arrepende e confia de todo o coração no Senhor Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Oh, meus amigos, que felicidade para Isaac! O carneiro morreu em lugar dele, ele não ia morrer, estava livre. Quando um pecador arrependido confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor e Mestre da sua vida, aquele castigo que Cristo sofreu em lugar do que nele confia arrependido, aquele castigo Deus não cobrará mais daquele pecador arrependido que confiou em Cristo. A conta foi paga. A conta foi paga pelo nosso substituto. Meus prezados amigos, talvez você conheça. Existe um folheto que nós conhecemos, escrito por um médico, Dr. James Simpson, talvez mais de 100 anos atrás. Ele fala sobre meu substituto.
Eu vou ler para você a metade deste folheto, esperando que Deus abençoe o que está escrito aqui para o seu bem-estar eterno. Ele disse: ainda vi outra cena que nunca esquecerei. Vi a mim mesmo um pecador à beira do castigo eterno, no lago de fogo. Por causa de um só pecado? Não, mas por causa de muitos pecados cometidos contra as imutáveis leis de Deus. Eu olhei de novo e eis que Jesus se tornou meu substituto. Ele carregou sobre o seu próprio corpo no Calvário todo o castigo por causa do meu pecado. Ele morreu na cruz para que eu pudesse viver na glória. Ele sofreu o justo pelo injusto para conduzir-me a Deus. Ele me remiu da maldição da lei. Eu pequei e me achava condenado ao castigo eterno. Ele suportou o castigo e me livrou do mesmo. A lei de Deus exigia uma retidão perfeita que nunca possuí. Outra vez, olhei para ele e verifiquei que Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê. A lei exigia pureza imaculada e eu me achava manchado pelo pecado. Novamente, olhei para ele, que nos amou e nos lavou de toda a mancha do pecado em seu próprio sangue. Eu era filho de Satanás, um filho da maldição, mas a quantos o receberam, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Sim, a todos quantos creem em seu nome. Eu encontrei nele não só meu substituto, mas também o suprimento pleno para todas as necessidades da minha vida. Anseio por anunciar este Salvador. Esse foi escrito pelo cientista Dr. James Simpson, uma pessoa que podia dizer: Cristo foi o meu substituto. Tomara que os nossos ouvintes esta noite, você se coloque nesse lugar da morte, da condenação, da total falta de recurso, e você, como Isaac, possa dizer: Cristo morreu. Vamos orar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro